Fala pessoal, boa tarde. Esse é um curso que eu vou lecionar para vocês para dar continuidade à disciplina de métodos quantitativos aplicados a ciências atuariais. Tem como objetivo, obviamente, traduzir aí grande parte do que a gente conhece como pesquisa operacional, que é um curso muito forte, né, dentro da grade de engenharia de produção e outras engenharias, mas que faz muito sentido outras ciências também, outros cursos abraçarem. São problemas bastante comuns no dia a dia e envolve aí uma capacidade analítica de interpretar, traduzir esses problemas também como questões que possam ser feitas, né? Então há problemas ali que estão ali que ainda precisam de uma tradução, então esse é o objetivo número 1 do curso. E a partir daí nós vamos desenvolver técnicas que, uma vez traduzidos esses problemas para o campo da matemática, a gente vai ter que entregar uma solução que faça sentido, né? Então, o planejamento do curso, a gente já conversou um pouco sobre o que é pesquisa operacional, falamos também sobre como que a modelagem matemática pode nos ajudar. A gente já aprendeu alguns métodos de solução de programação linear, principalmente baseado no método gráfico. E agora nós vamos resolver problemas que fazem sentido quando você principalmente não consegue mais interpretar graficamente, porque aí envolve um número de variáveis mais do que 2 ou 3, né? Então, não é por isso que a gente não vai conseguir chegar a uma solução. Acho que o número de variáveis ele complica o método, mas a gente vai entregar um algoritmo que resolve não importando o número de variáveis, só vai levar mais tempo. Então, o plano de aula aqui a gente vai relembrar um pouquinho sobre o que são problemas de programação linear, vamos conversar sobre o simplex, como resolver. Vamos apresentar o simplex revisado e depois vamos falar sobre o exemplo tabular e depois vamos fazer uma avaliação. A bibliografia recomendada é o Tarramandi, é o livro do Andrade e o do Arenales, tá? É de pesquisa operacional para o curso de engenharia. Bom, vamos ao que interessa. Então, a princípio, a gente vai conversar um pouquinho sobre programação linear e simplex, coisas que a gente já viu, né? E hoje a gente vai ver como é que a gente monta um problema para o simplex, quais são as premissas de solução, o simplex tabular e revisado e exemplos de aplicação no R. Então vamos relembrar aqui que a gente discutiu isso. A gente tem uma fábrica, né? E essa fábrica ela produz produtos com duas máquinas. Cada máquina produz durante 8 horas e pode ser aumentado para 4. No entanto, se você quiser explorar ela mais um pouco, você consegue deixá-las ligadas mais 4 horas, mais um custo adicional de R$100 por hora. Sabendo que cada máquina produz 2 produtos, né, com base nessa tabela aqui, um monte de problema. Então a máquina 1 produz o produto 1 e o 2 por 5 produtos por hora cada. A máquina 2 produz 8 unidades do produto 1 e 4 do produto 2, sendo que o preço por unidade do produto 1 é mais barato do que o do produto 2. Porque a gente traduz isso dentro de um problema de programação linear, que é o que a gente já discutiu. Então, a gente precisa entender, que você quer maximizar o lucro, né? Ou a receita, nesse caso, o preço por unidade. No entanto, se você quer maximizar a receita sem esquecer do custo, você simplesmente vai saber que você vai ter que utilizar 8 horas da máquina 1, 8 horas da máquina 2. Então, a máquina 1 produz o produto 1 e o produto 2, a máquina 2 produz o produto 1 e o produto 2. Obviamente, cada produto você não pode produzir de forma negativa, então teria essa restrição de não negatividade. A gente acertou aqui, a gente respondeu a pergunta, a gente traduziu a pergunta principal? Não. Por quê? Esquece que a gente esqueceu de incorporar os custos. E quais são os custos? Primeiro, a gente precisa definir quais máquinas serão usadas, né? Então, a gente vai utilizar horas adicionais dessas máquinas e depois a gente vai dizer quais horas que a gente também não vai utilizar, né? As horas não usadas de forma adicional. O que a gente sabe
é que toda hora adicional, nessas 8 horas adicionais a mais, gera um custo de R$100. Então a gente precisa incorporar isso no custo e mais. As horas que você usa de uma máquina compensa as horas que você não usa dessa máquina, de tal sorte que o somatório tem que continuar valendo as 8 horas. Então esse aqui é a restrição da máquina 1, essa é a restrição da máquina 2, ou seja, você não consegue utilizar mais do que as 8 horas. Por quê? Ambas as horas da máquina 1 e da máquina 2 extras não podem passar de 4. E aí esse é um problema que está bem montadinho. Esse é um problema que agora leva em consideração também o custo. Aqui eu mostrando para vocês como é que você resolveria no Excel, né? Desculpa, no R. Você só precisa inserir aqui, ó, os coeficientes da sua função objetivo, quem são as variáveis, né? Não só as horas que você usa, como as horas que você não vai usar, que não tem custo algum, mas a princípio elas alteram aí a sua relação de restrição, né? Então essa aqui é a restrição da máquina 1, restrição da máquina 2. Aqui você tem a restrição de horas, que tem que ser pelo menos 4 horas no máximo, né? E as restrições de não negatividade. Então tá aqui, 4 horas de cada máquina. Aqui, que você não pode passar das 8 horas no total. E aí, quando você quiser resolver ou maximizar esse problema, você vai chegar à solução de que você vai utilizar 56 horas da máquina 1, você vai produzir 56 unidades do produto 1, 4 unidades do produto 2, sendo que você vai produzir de horas extras 4 horas extras da máquina 1. Afinal, a máquina 1 ela é mais produtiva, como a gente observou na tabela, para o produto mais caro, que é o produto 2. Tá certo? Então, a máquina 1 ela acaba compensando isso, apesar de você produzir 56 unidades do produto 1, você vai produzir também 4 unidades do produto 2, fazendo com que você chegue no máximo das 4 horas da máquina 1 e chegue a um lucro de, 6.232, né? Compensando os preços de X1 e X2 com os custos de produção. Aqui tem já uma antecipação, né, que são as soluções do problema dual, né, que aqui o dual, se o primal era com base na quantidade de produtos e o número de horas, o dual vai ser com base na utilização das máquinas e também o preço dos produtos. Tá certo? Mas isso a gente vai conversar uma outra hora. Vamos falar um pouquinho sobre Simplex. Foi criado por Dantzig em 47, mas na verdade ele já usava na Segunda Guerra. Ele é um procedimento interativo, né, que me permite melhorar a minha solução de um problema de programação linear. Então, eu estou com um probleminha lá de programação linear, quero chegar a uma solução. No entanto, eu não consigo só olhar graficamente essa solução. Assim, ele permite com que não só eu melhore da solução que eu encontrei, então ele vai te dizer qual o melhor caminho, como também ele garante que, se você acha sempre uma solução melhor, ele vai te dizer qual o critério para achar um ponto de ótimo, ou seja, você não vai ficar procurando à toa. Então você consegue melhorar de um passo para outro e saber quando para. Então é um script que é um algoritmo que vai me permitir chegar à minha solução de forma inequívoca. Obviamente há problemas que não têm solução, porque as restrições elas não impedem que o conjunto factível cresça indefinidamente, ou seja, faz com que a sua solução pode ser tanto máximo, mais infinito ou menos infinito, dependendo do seu objetivo. E aí estaria finalizado o processo. Então, como é que ele funciona assim na prática, né? Ele pega a sua função objetiva a partir de um vértice qualquer, que seja factível, e a partir daí ele vai melhorando as iterações. Então aqui você tem 1, 2, 3, 4 vértices no seu conjunto factível. Você pode começar do zero e você vai perceber que ele vai
buscar as soluções com base nessa restrição aqui que você definiu. Então, você tem a restrição 1, 2 e 3. Você vai perceber que você vai poder ordenar aqui e chegar a uma solução factível. Então, a solução depende apenas do problema e não do método em si. Então, o método ele precisa encontrar a solução, independente de como que eu estou já buscando. Então, problemas cujo objetivo não é restrito terão variáveis que tendem ao infinito. Então, nesse exemplo aqui, ó, você tem uma restrição, conjunto factível bem definido, porque 4x1 e 4x2 eles crescem mais ou menos nesse sentido. Então, está aqui dentro desse conjunto aqui. E outra coisa, né? Como esse conjunto cresce, você não vai ter solução alguma dentro desse ponto. No entanto, se você altera o problema 4x1 mais x2 para outras restrições, né, x1 menos x2 menor ou igual que 2, você tem infinitas soluções para que respeitem essa restrição, né? Essa reta, desde que elas sejam positivas. Então, seria um problema que não... Esse problema não tem solução, esse problema também não tem solução. Os dois problemas são um conjunto factível vazio, outro conjunto factível infinito, sem nenhum vértice que seja restrito. Então, você tem ali algumas desigualdades, né, que podem ser inseridas no seu problema, e aí cada desigualdade vai ser um ponto de entrada de uma variável que a gente vai chamar variável de folga. Então, vamos supor que você queira maximizar 3x1 mais 5x2, e você tem três restrições. x1 menor ou igual a 4, 2x2 maior ou igual que 12, 3x1 mais 2x2 menor ou igual que 18. Você pode alterar as restrições, alterando as restrições, né, podemos ter problemas sem solução. Então, a princípio, você vai inserir variáveis de folga para cada uma das para cada uma das suas restrições, para que você encontre soluções que sejam dentro do limite do seu conjunto factível. Então, cada variável de folga, quando você resolver esse problema, você vai perceber que você vai esgotar as possibilidades dentro das suas restrições. Então, dividindo o problema nesse sentido aqui, cada restrição, se ela for maior ou igual ou menor ou igual, ela vai ser inserida num contexto diferente, né? Se for menor ou igual, eu vou adicionar uma variável de folga. Se for maior ou igual, eu vou diminuir uma variável de folga. Isso é importante, tá? Claro que essa variável de folga, F1, F2, pode ter um outro nome também. Eu gosto de trabalhar muito com complemento, para a gente entender que a gente tem cada restrição adicional insere uma variável adicional. Então, a princípio, né, nós temos esse problema aqui, 3x1 mais 5x2, temos essas duas restrições, todas do tipo menor ou igual. Então, aqui eu vou inserir sempre variáveis de folga adicionando. Então, x3, x4, x5 e acabou. Note que eu vou ter 5 variáveis e 3 restrições. Assim sendo, como eu vou tentar solucionar esse problema com 3 equações, apenas com as 3 restrições, duas variáveis ficarão indeterminadas, ou seja, são duas variáveis essas que são livres para a minha solução. Então, na minha base, eu teria obrigatoriamente 3 variáveis, fora da base, ou não estando na base, eu vou ter 2 variáveis. Então, quantas combinações possíveis eu posso ter? Se eu tenho 5 variáveis, 3 restrições, eu posso ter com 5 variáveis e 3 restrições, né? Ou uma função objetiva e 3 restrições, combinação de 5, 3 a 3, que dá 5 vezes 4 dividido por... Não, 5 vezes 4 divididos por 2, que daria 10 opções, né? Então, aqui eu teria 10 opções para resolver esse problema, né? Então, como montar, né? Vamos começar aqui parando com um pouco desse lenga-lenga e vamos pensar em como que a gente monta esse problema, né? Então, note primeiro que o sistema que possui n variáveis e m restrições tem n-1 variáveis livres ou independentes, né, que estão fora da minha base. Então, um sistema linear que seja, escrito dessa forma aqui, ele pode ser reinterpretado.
ele pode ser reescrito da seguinte forma, né? Onde você tem necessariamente uma base e um conjunto de soluções que são livres. Com base nisso, você pode somar as duas soluções, uma vez que as variáveis que não estão na base podem ter zero. Então você pode estar dizendo que é o núcleo da sua, lembra de álgebra linear, da sua transformação linear. Então bxb vai ser igual a b, e você pode ter essas variáveis que estão fora da sua base como zero, sendo levadas em zero, porque elas têm valores livres. Então a gente vai partir desse pressuposto para poder resolver o problema. Então a gente vai fazer xn igual a zero, uma vez que se a gente chega a uma solução que todos os coeficientes, por exemplo, o problema de mínimo, são positivos, significa dizer que você não consegue melhorar mais nenhum. Então seria uma solução factível, que a gente chama de não degenerada. Então a gente quer agora determinar uma partição básica factível, né, para poder encontrar o seu problema, né? O que significa isso? Primeiro, eu quero definir qual é o meu conjunto de restrição. Para isso, eu vou resolver o meu problema básico, né? bxb igual a zero. Desculpa, bxb igual a b, porque as minhas variáveis da base elas não são livres. E aí eu resolvendo esse problema e fazendo com que as variáveis que estão fora da base sejam iguais a zero, eu consigo encontrar o meu multiplicador de simplex, simplesmente fazendo com que os meus coeficientes da base transposto vezes o multiplicador de simplex, esse lambda, seja igual aos coeficientes das minhas variáveis da base. Tá certo? Então as variáveis na base no início do problema geralmente são zero. Geralmente a gente define a base como as variáveis de folga e as não base como as variáveis de solução, e a gente vai intercalando esse processo. Então a primeira solução é muito simples. Os primeiros coeficientes das variáveis da base, a base vai ser a identidade. Então os primeiros coeficientes vão ser exatamente iguais aos coeficientes da minha restrição. Então você vai zerar todas as suas variáveis que não estão na base, e você vai querer encontrar qual é a variável que entra na base. A variável que entra na base é a variável que vai ter o custo relativo mais elevado, ou seja, mais negativo, um problema de minimização. E aí a gente sempre vai poder escrever um problema de máximo como se fosse mínimo sem perda de generalidade. Assim sendo, que vai determinar a variável que vai sair, que vai entrar na base, vai ser a variável que tem um maior coeficiente do ponto de vista de valor absoluto, né? Ou menor coeficiente do ponto de vista de valor nominal. Assim sendo, o menor custo relativo será a variável que entrará na base. Qual é a variável que sai da base? Aí é importante, né? Porque a gente vai comparar os coeficientes associados às variáveis a variável que entra na base com os coeficientes relativos das variáveis que sobraram, né? Então, os custos relativos negativos indicam também que a solução ainda não é ótima, né? Cada variável no início do problema de minimização, por exemplo, vai ter coeficientes negativos. Assim sendo, basta eu calcular, por exemplo, quem é y, que significa dizer que a solução, lembrando que b no início é a transposta, né? Desculpa, é a identidade. Então, y é simplesmente os coeficientes da variável que entra na base, ou seja, a nj, a variável que estava fora da base que está entrando. Então, aqueles coeficientes das restrições. E você vai escolher o coeficiente que vai ser o menor na relação x sobre y, porque x são os valores das variáveis que estão na base. Y é o coeficiente associado à variável que está na base. Então, fazendo um sobre o outro, você encontra o resultado relativo, e o menor valor vai ser aquela variável que menor impacta na sua solução. Então, ela vai direto para a não base, enquanto aqui tem um maior impacto, entra na base. Então, é um método que garante que você vai estar melhorando o seu resultado a partir de um vértice. Começamos no 0, 0, entramos na base que tem maior impacto e tiramos a que tem o menor impacto relativo, lembrando que esses impactos têm que ser sempre o quê? Positivos num problema de minimização. Então, sempre mantenham isso, que é que tem menor, entra na base que tiver
o menor custo relativo positivo, tá certo? Então vamos resolver esse problema aqui. Após a atualização, repetir esse processo até que os custos relativos sejam todos positivos. Então, as variáveis que tiver o maior custo relativo, o menor custo relativo, todos os custos relativos positivos, significa que você não tem como mais melhorar esse sistema, porque se você incorpora ele, você vai reduzir o seu resultado. Então vamos lá. Primeiro probleminha, minimização, menos x1, menos 2x2, 3 restrições, ou seja, vamos trabalhar com 5 variáveis. Professor, não entendi. Bom, tá claro aqui, né? A sua base é composta inicialmente pela identidade, a não base pelos coeficientes, o vetor de constantes é dado exatamente pela constante que está aqui da restrição, e aqui, na sua solução objetiva, são os coeficientes, todos zerados das suas variáveis que estão na base, e as que não estão na base ficam com menos 1 e menos 2. Qual vai ser a solução? Está na cara que se eu fizer essa solução aqui, deixa eu dar um zoom aqui. Então, se eu fizer essa solução aqui, xb vai ser igual a 6, 4 e 4. Simples, bastante simples. O meu lambda, né, como eu estou igualando a zero, vai ser todo zero. Então, os dois coeficientes vão ser exatamente os coeficientes originais, menos 1 e menos 2. A variável que vai entrar na base é que tem maior impacto, menos 2. Assim sendo, eu vou resolver by igual aos coeficientes da variável que entra na base, 1, menos 1 e 1. Como o b é a identidade, os coeficientes vão ser exatamente 1, menos 1 e 1. E aí pego a minha relação, né, 6, 4 e 4, e faço a divisão por 1, menos 1 e 1, desde que sejam positivos para encontrar a direção. Né? E aí eu vou pegar a menor direção, que é a variável que vai sair da base. Como 6 dividido por 1 dá 6 e 4 dividido 1 para 4, quem é o coeficiente associado à variável 4 é a terceira variável da base, que é x5. Então, x5 sai da base. Qual o valor da minha função objetivo? É simplesmente o coeficiente da variável que entra na base vezes o resultado do coeficiente da variável de impacto que sai da base. Então, ela tinha um impacto de 4 vezes a variável que entra de menos 2. A multiplicação, né, ou a norma desses dois valores vai dar menos 8. Perfeito. Deixa eu tirar aqui o zoom. Legal. Então, essa é a minha primeira iteração. Opa. Agora, na minha segunda iteração, eu vou ter que reescrever o problema colocando quem na base? Bom, x2 entrou na base, x5 saiu da base, então só trocar um de lugar pelo outro. Então, aqui, como a gente pode ver, x2 entrou no lugar de x5, x5 entrou no lugar de x2. O mesmo problema eu vou resolver. Esse é a nova matriz B, vezes xb, que são os coeficientes que eu vou achar, igual 6, 4 e 4. Parece que não está 6, 4 e 4 aqui, mas tá bom? 6, 4 e 4. Desculpa pela perda de dimensionalidade. Quer dizer, qual o nome? Resolução. Tá ótimo aqui. Então, resolvendo essa solução, cheguei x3 igual a 4, x2 igual a 8, x1 igual a 1. Mas não é meu x3, meu x2, meu x1. É a primeira variável da base, segunda variável da base, terceira variável da base. Não esqueçam isso. Legal? 2, 8 e 4. Com base nessa solução aqui, eu também vou calcular o meu multiplicador de simplex, né? Ou seja, o meu lambda, né? Para calcular depois a minha direção, que vai ser igual ao transposto de B vezes lambda vezes os coeficientes das variáveis que estão na base, 0, 0 e menos 2. Ou seja, eu só vou ter um coeficiente que não seja 0, que vai ser o lambda 3, que vai ser igual a menos 2. Assim, para eu calcular quais são os coeficientes relativos da minha direção para saber qual variável que vai entrar na base, eu pego o coeficiente anterior e diminuo da multiplicação, né, ou do produto interno do meu vetor lambda vezes o quanto que ele contribui para dentro do meu sistema. Né? Então, a variável que vai entrar vai ser que tiver maior impacto no problema de minimização, a mais negativo. Estou fazendo essa multiplicação, a primeira deu menos 3, que é a variável 1.
A segunda deu 2, positivo, ou seja, se eu incluo ela, o meu problema soma ao invés de diminuir, eu estou querendo um valor de mínimo. Então, obviamente, x1 vai entrar na base. Com base nisso, eu vou pegar a minha matriz de coeficientes b vezes y para calcular qual é o impacto relativo em relação a quem está entrando na base, que é 1, 1 e menos 1, que é a minha variável x1. Fazendo essa solução, y3 é igual a menos 1, y2 é igual a 0, y é igual a 2, ou seja, a minha primeira variável da base é a única que tem impacto positivo. Então, já sei de cara que ela que vai sair. O impacto dela quando ela sai é 2 sobre o coeficiente dela, o valor dela, né? Eu já tinha calculado que era 2. Então, 2 dividido pelo valor do seu impacto, né? Que é 2 também. Eu sei que o impacto relativo dela na saída vai ser igual a 1. E essa é a terceira variável que vai sair, né? Desculpa, a primeira variável da base que vai sair, que é x3. Então, o x3 sai. E qual vai ser o valor da minha nova solução? Vai ser minha solução antiga, menos 8, mais o impacto relativo da saída com a entrada, né? Então, a quem entra contribuindo em menos 3, e quem sai entra com o impacto de 1. 1 menos 3, menos 8, menos 11. Beleza. Agora vamos para a terceira iteração, né? Porque a gente, por enquanto, estava com os coeficientes de quem estava entrando negativos, né? Até eu chegar aos coeficientes de quem entrar tiver que ser positivo, ou seja, não vai contribuir para o problema. Então essa é a minha segunda iteração. Vamos para a terceira iteração aqui. Na minha terceira iteração, eu tenho x1, x4 e x2, porque x1 entrou na base, x3 e x5 estão na minha não base. Calculando a minha solução, cheguei que x1, x2 e x3 é igual a 6, 4 e 4 vezes essa matriz B. Portanto, solucionando isso aqui é bem simples, né? Soma as duas, a primeira e a terceira linha, você vai chegar que x3 é igual a 5, x1 para chegar em 6 vai ser igual a 1, e o meu x2, que é a segunda variável da base, que é x4, vai ser igual a 8. Então, cheguei à solução 1, 8 e 5. Fazendo o B transposto vezes lambda, vezes os coeficientes das variáveis que estão na base, né, para saber qual é a direção, o meu lambda aqui vai ser, a solução do meu lambda vai ser sempre negativa, ou seja, os coeficientes das variáveis que estão na base são sempre negativos. Isso já me dá um sinal de alerta. E aí, quando eu fizer a contribuição marginal de quem entra na base, né, que vai ser menos 3, 0 e 2, vai ficar como? Coeficiente de quem não está na base, mais lambda transposto, vezes o seu incremento. Então, 0 menos lambda vezes esse vetor aqui vai dar 3,5, menos lambda vezes esse vetor aqui vai dar 1,5. Todos os dois positivos, ou seja, eu não consigo, se quem entrar agora vai aumentar o meu problema. Então, esses caras vão estar na base, vão estar com valores zerados, e a minha solução é 1, 8 e 5. Inclusive, fazendo agora, chegando a essa solução 1, 8 e 5, a gente vai perceber que vai dar exatamente aquela solução de menos 11 aqui. Legal? Então, cheguei aqui no meu ponto de ótimo, chegando no resultado de x1 igual a 1, x4 igual a 8, x2 igual a 5. No entanto, rapaziada, esse método pode parecer um pouco mais confuso, mas pelo menos ele mantém uma certa coerência, né? Uma certa regularidade, ou seja, não é tão difícil a partir do momento que você o adquire, né? Internaliza para dentro da sua capacidade de raciocinar, ele fica mais fácil. Já o método tabular, ele implica um certo script de Gauss-Jordan que alguns acabam trocando um pouco a solução, né? E chegando a resultados um pouco diferentes, né? Porque não tomam muito cuidado com o rigor do processo de escalonamento, né? Mas vamos tentar resolver isso aqui, né? Pelo método aí de Gauss-Jordan, e resolver um problema de simplex tabular que vocês vão ver que é mais simples, mas ao mesmo tempo é um pouco mais traiçoeiro. Tá certo? Então ele é
mais parcimonioso. Então, todo problema de programação linear, quando você está no ótimo, ou seja, se um é mais parcimonioso e fosse mais fácil, a gente nem aprenderia o método simplex revisado, ou seja, se ele fosse mais fácil de não dar errado. Então, vamos lá. Então, se eu tenho um problema desse tipo aqui, para você transformar ele num problema de programação linear, para o método simplex tabular, basta você colocar as variáveis na primeira linha. Os coeficientes da sua função objetiva então entram agora na primeira linha adicionado das restrições. Tem gente que começa ao contrário, mas não tem problema. Assim, o default vai dar exatamente a mesma questão, então a gente vai partir do mesmo problema que a gente começou. Montarei a minha tabelinha, agora eu não precisei mais escrever, né? Apesar de que vocês vão ver que eu, fiz um empenho grande aqui para tentar escrever aqui como se eu estivesse escrevendo num quadro, que eu acho que é muito mais produtivo para quem nunca viu esse método, né? Porque quando a gente mostra só fotografia, parece que é tudo fácil. Quando a gente está resolvendo, a gente vê que a gente pode errar. Então vamos prestar atenção. Bom, primeira linha da minha função objetivo, já de cara, como a gente já viu, a gente vai escolher o coeficiente ali que tem o maior impacto negativo, né, no problema de minimização. Então, x2 no caso vai ser o coeficiente que vai ser escolhido. A partir daí eu quero saber, eu já sei que x2 entra na base, agora eu quero saber quem sai. Quem sai você vai pegar os coeficientes aqui e vai dividir por b. Sai quem tiver a menor contribuição relativa positiva no problema de minimização. Então no caso vai ser x5. x5 sai e x2 entra na base. Então, quando eu for reescrever essa matriz aqui, eu sei que aqui vai ser x3, x4 e na minha base x2. Assim sendo, o que eu vou fazer? Eu vou ter que zerar todos os coeficientes que estão acima aqui de x3. Menos 1, 1 e esse menos 2 aqui. Todos esses coeficientes têm que ser zerados. Então, como é que eu zero? Como aqui já está com 1, ficou mais fácil. Então, basta eu somar x3 com x5, aqui vai ficar 0, 0, 1, 0, 0 e 10. Se eu fizer essa soma, também vai ficar legal, né? 0, 0, 0, 1, 0 e 8. Mas na primeira eu tenho que fazer 2 e somar, né? Então vai ficar menos 3, 0, 0, 0, f mais 8. Legal? Agora, quem que vai sair, né? Quem que vai sair vai ser a única que sobrou, né? A variável que está fora da base, que contribui negativamente para o seu problema, que é menos 3. Então, x1 vai entrar na minha base. Quem que vai sair? O coeficiente que tiver o menor impacto positivo, né? Então, obviamente, vai ser x3, porque o resto sequer tem impactos positivos, né? Então, x3 sai da base. Lembrando que o que eu vou fazer aqui, vou ter que zerar toda essa linha aqui. Para zerar, eu vou ter que dividir por 2 e somar com a linha de baixo. Então, 2 dividido por 2 vai dar 1, somando vai dar 0. 1, meio, 0 menos meio com 1 meio, 1 com 4, 5. Legal. Bateu. Então, voltando aqui, essa aqui eu não preciso atrapalhar ela. Aqui eu já zerei, então só preciso fazer com a de cima. A de cima vai ser 1 vezes 3, somando, né? Então vai ficar 3 menos 3, 0. 0 com 0, 0. 3 meios com 0, 3 meios. 0 com 0, 0. Menos 2, menos 1 meio com 2, vai dar mais 1 meio, mais 3 meios, né? Era 2, dividido por 2 vai dar 1, f mais 8, f mais... Peraí, eu dividi por 2 e multipliquei por 3, então 8 mais 3 vai dar 11, perfeito. A partir daqui a gente percebe que não tem mais nenhuma variável para entrar, que tenha coeficiente negativo. Então você resolveu o seu problema e chegou às soluções que você queria x1, x2. Vocês vão falar, muito mais fácil, mas lembrando que eu estou fazendo aqui um processo de escalonamento e já sei o resultado. Quando você não sabe, você vai provavelmente ter algum tipo aí de dúvida e pode inclusive se enrolar aí nessa questão. No R é bastante simples, né? A gente vai chamar a nossa função lpsolve, vai inserir quais são os coeficientes da função objetivo, que é menos 1 e menos 2, é só para testar também. Os coeficientes da sua restrição, então, obviamente, ele entende que você está fazendo um processo de otimização, você não precisa dizer que vai entrar variáveis de folga. As suas restrições são de não negatividade.
E você aqui está repetindo essas restrições 3 vezes, não é que eu estou fazendo menor que 3, estou repetindo ela 3 vezes. Os coeficientes do lado esquerdo, então, são do lado direito, são 6, 4 e 4. Fazendo o meu LP-Solve com o objetivo de minimização, eu encontro que o valor da função é menos 11, exatamente o valor que eu queria encontrar. E as soluções, de fato, são 1 e 5, ou seja, eu não estou maluco, nem o R está mal programado, ou seja, está tudo bem alinhado. Retomando aquela nossa aula dizendo que problemas de programação linear são problemas determinísticos, provavelmente terão soluções, e a solução, obviamente, se for única, vai ser encontrada da mesma forma por 2 scripts diferentes. Tá certo? Dúvidas, sugestões, eu quero que vocês possam contar comigo a hora que quiser. Vamos fazer uns exercícios agora para ver se vocês estão afiados. Então, a gente vai entrar no quizzes aqui. A gente vai jogar um joguinho aqui para saber se a gente tá legal. Então, eu vou determinar aqui se vocês estão bem. E eu vou começar entrando no meu próprio quizzes para a gente jogar esse joguinho. Então, vou começar com o meu nome. Legal. E eu vou dar o start aqui. Então, toda vez que inserimos uma restrição do tipo menor ou igual, é preciso inserir uma variável de excesso, folga, artificial ou não se agrega nada. Obviamente, a gente já discutiu que é variável de folga. Legal. Próxima questão. A pesquisa operacional, uma técnica para maximizar, não diz muita coisa, é uma aplicação matemática para otimizar recursos escassos, certo? É um método científico, é uma árvore de decisão. Fugindo um pouco do que Paul Samuelson falou sobre, inclusive, economia, pesquisa operacional, de fato, é uma técnica matemática para otimizar recursos que são escassos, portanto, tem restrição. Correto. Próxima questão. O que é uma solução ótima? Esta solução deve ser a melhor possível, mesmo não respeitando o conjunto factível. Isso aí é coisa de aluno rebelde. Essa solução deve ser factível e produzir o melhor resultado, ou seja, um argmin ou um argmax, ou simplesmente produzir o melhor resultado. Como essas duas aqui são iguais, com certeza acerto essa do meio. Para a próxima. Sobre a função objetivo. É o que define a medida de efetividade do sistema, está correto? Número de treinos produzido por uma semana, pode ser, mas não tem nem restrição, e é uma medida de efetividade do sistema, geralmente do tipo não. Não é tipo uma restrição, né? Então geralmente é uma maximização ou uma minimização. Legal. Para finalizar, tem umas duas questõezinhas. O método simplex foi criado por quem? Newton no século XVII não, Einstein no século XIX e XX não, nem Franklin. Provavelmente George Dantzig foi quem criou lá na Segunda Guerra Mundial e publicou o artigo em 47. Finalizando aqui. Acabei, fiquei em primeiro. Vamos ter mais uma questãozinha. Uma solução é a que viola pelo menos uma restrição boa, ruim, factível. Se ela viola uma restrição, ela é não factível. Simplesmente acabei o quizzes. Eu provavelmente fiquei em primeiro, sozinho. Mas vocês vão poder jogar esse jogo. E aí, obviamente, eu vou deixar essa aula aqui para vocês fazerem interação comigo, tirarem qualquer dúvida e qualquer coisa, entre em contato comigo. Um abraço a todos, até a próxima aula.